PowerPoint? Ok, tá certo. Então, hoje eu quero rapidamente falar com vocês sobre relacionamentos, mas não qualquer tipo de relacionamentos. Eu quero falar sobre conexões de Deus para o nosso destino. Aqueles que participaram do culto domingo, ouviram a mensagem, inclusive eu já subi no canal do YouTube, eu falei sobre a importância de nós reconhecermos as pessoas que são enviadas, que são nomeadas por Deus às nossas vidas, que são parte dessas conexões para que nós possamos cumprir o nosso destino. Porque para cada visão que Deus tem colocado nas nossas vidas, para cada visão de Deus em nosso coração, existem algumas pessoas designadas por Deus que irão nos ajudar, de alguma forma, de alguma maneira, naquilo que elas têm de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso destino. Da mesma forma, da mesma maneira, nós também somos colocados por Deus na vida de outras pessoas para ajudá-las no cumprimento da visão, no cumprimento do propósito que Deus tem. Estas, para mim, são conexões do reino, porque elas estão relacionadas ao nosso destino. E que se nós não formos capazes de discernir estas pessoas nomeadas e designadas por Deus nas nossas vidas, e quais são as formas e maneiras que devemos nos identificar com essas pessoas e nos relacionarmos com essas pessoas, muitas vezes o diabo vai entrar aí nos relacionamentos e vai comprometer, truncar, né? Gerar um curto-circuito nessas conexões, nesses relacionamentos, para que a gente não extraia desses relacionamentos aquilo que de fato é a intenção de Deus e que vem justamente para complementar algo que precisamos no cumprimento do nosso destino, na nossa jornada em direção ao propósito de Deus. Então é muito importante nós entendermos que dentro do ambiente das nossas vidas e do nosso ministério, no que concerne ao chamado do Senhor, nós precisamos de fato das pessoas. E nós precisamos receber cada pessoa designada, nomeada por Deus, na qualidade que Deus a envia. Por exemplo, quando Jesus fala que aquele que recebe um profeta na qualidade de um profeta, ele está falando do princípio que nós já compartilhamos aqui, que é o princípio do reconhecimento, a lei do reconhecimento. Porque reconhecimento traz recompensa. O verdadeiro reconhecimento traz recompensa. Porque cada pessoa que está designada por Deus nas nossas vidas, elas trazem consigo algo que vai nos recompensar, algo que vai nos abençoar, que Jesus chama isso de galardão ou de recompensa. Que quando nós entramos no relacionamento certo com essas pessoas e temos a capacidade de reconhecer essas pessoas dentro daquilo que Deus designou, então nós podemos acessar a recompensa que essas pessoas trazem e isso vai nos empoderar ainda mais, nos abençoar ainda mais, nos instruir, nos ajudar, nos estimular para que a gente possa dar continuidade na nossa jornada. Dentro desses relacionamentos existem alguns que são temporários, são bem passageiros, são breves. As pessoas entram e saem das nossas vidas por um breve período de tempo. No entanto, há outros relacionamentos que acabam sendo levados a níveis de aliança e esses relacionamentos eles permanecem por mais tempo, eles duram ao longo da vida. Por exemplo, quando nós contraímos um casamento, nós estamos entrando num relacionamento de aliança. E isso é para a vida toda, isso é para a vida, para toda a vida. Então, por isso é muito importante, antes de nós abraçarmos um estado de aliança que leva-nos a uma jornada longa ao lado de uma pessoa, dependendo do nível de relacionamento que nós vamos ter, que nós tenhamos o discernimento espiritual para que isso seja estabelecido. Então, não casamos porque somos levados pela aparência da pessoa, mas nós casamos porque há uma conexão do espírito, porque identificamos no espírito que aquela pessoa é, de fato, a companheira de Deus, designada por Deus para nossas vidas nessa jornada. Infelizmente, algumas pessoas acabam decidindo pelas aparências, algumas pessoas acabam decidindo pelas circunstâncias, mas isso não é bom, não é a melhor forma. A melhor forma que tem é nós discernirmos no Espírito Santo. Nós discernirmos do Espírito Santo cada pessoa e qual o nível de relacionamento que nós devemos ter com essas pessoas que estão designadas por Deus às nossas vidas. Amém, queridos? Então, dentro desse aspecto, eu quero classificar aqui o que biblicamente eu entendo como 3 níveis de relacionamentos. Veja, isso tem a ver com a tua vida, isso tem a ver com a tua casa, isso tem a ver com o teu chamado, isso tem a ver com o teu ministério, isso tem a ver com o teu destino em Deus. Sempre Deus vai trazer esses três tipos de relacionamentos na sua vida. Em 1 João, capítulo 12, versículo, em 1 João, a carta de João, versículos 12 e 13,
Diz assim, filhinhos, eu acho que o texto está aqui, deixa eu colocar aqui o texto certo. Eu acho que eu anotei errado aqui. 1 João... Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, queridos. 1 João, capítulo... Acho que é o capítulo 2, se eu não estou equivocado. Espera aí. Capítulo 2, apóstolo. Isso, capítulo 2, tá? Os versículos estão certos aqui, só faltou o capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim, filhinhos, eu vos escrevo... Peraí, só um momentinho, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Ok. Deixa eu colocar aqui que a pastora Valéria está entrando, só um momentinho, queridos. Ok. Vou voltar aqui. Ok. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Eu já falei para vocês sobre esses 3 níveis dentro de um contexto de maturidade espiritual. Aqueles que são pais, aqueles que são considerados jovens, espiritualmente falando, e aqueles que são os filhinhos. Então, você vê aqui que João está descrevendo as características de cada um desses 3 níveis. Da mesma forma como existem esses 3 níveis de maturidade, existem também esses 3 tipos de pessoas que entram em relacionamento conosco. Os pais, os filhos e os jovens, ok? Deixa eu trazer aqui uma pequena definição para vocês disso. Quando eu falo de pais, eu estou falando daqueles que são definidos como pessoas de quem podemos receber algo, aprender, que estão à frente, digamos assim, com mais experiência, com mais vivência em áreas específicas, ok? Então, essas pessoas, não necessariamente elas são mais velhas do que nós. Não é uma questão de idade, mas é uma questão justamente da área onde ela se desenvolveu mais do que nós e, de repente, Deus nos conecta com essas pessoas, onde nós vamos receber algo dessas pessoas em termos de instrução, de conhecimento, de informação, daquilo que produz, aquilo que a pessoa produz. Então, nesse aspecto aí, o pai, eu quero que vocês não pensem em pais aí no sentido de aqueles que geram os filhos, mas em todo aquele que gera alguma coisa, em todo aquele que produz alguma coisa, em todo aquele que cria alguma coisa, seja através do seu dom, da sua habilidade, seja através da sua experiência, seja através do seu talento, ele gera algo, ele gera um fruto, ele produz um resultado e nós nos beneficiamos desse resultado. Nós somos abençoados por esse resultado. Nós recebemos algo do fruto que essa pessoa produz. Por isso aí é uma pessoa que é considerada nesse nível de relacionamento pai. Então, esses pais, eles nos conectam ao nosso passado, pois são o ponto de partida de nossas vidas. Eles também transmitem experiências e acabam moldando-nos em alguma área, em alguma coisa, ok? Muito bem. Depois nós temos os jovens. Esses jovens são o que nós poderíamos definir que são pessoas que estão no mesmo nível que nós. São pessoas que estão no mesmo nível. Elas não estão nem acima e nem abaixo, no que concerne a jornada, no que concerne a etapa, mas são pessoas que estão ao nosso lado e que podem ser nossos amigos, amém? E, de fato, são porque se tornam um grande apoio para o nosso presente, para o nosso momento. Então, da mesma forma como os pais nos conectam ao nosso passado por dar origem a algo, os jovens são aqueles que nos apoiam, nos estruturam, nos auxiliam no presente momento das nossas vidas. E, por último, o terceiro nível são os filhos. São aqueles que aprendem com você, são aqueles que recebem algo de você. Eles são produto de quem você é e estão conectados ao teu futuro, porque darão continuidade de alguma forma, de alguma maneira, aquilo que você gerou, aquilo que você produziu, aquilo que você estabeleceu, ok? Então, repassando,
voltando, os pais são aqueles que geram, que produzem algo e que acabam alimentando, beneficiando, abençoando alguém. São pessoas que estão à nossa frente em áreas determinadas e específicas, e essas pessoas nos conectam ao nosso passado, pois são o ponto de partida para as nossas vidas. Essas pessoas transmitem suas experiências e acabam nos modelando. Os jovens são os pários, são aqueles que estão no mesmo nível. São nossos amigos, são apoiadores, são pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia e que são, de fato, um grande apoio, amém, para nossas vidas e nos ajudam no estado presente, no determinado momento em que nós estamos vivendo. E os filhos são aqueles que aprendem de você, são aqueles que recebem algo de você, amém? E eles são o produto de quem você é e garantirão o seu futuro, porque tem a ver aí com a semente que você está produzindo, tá certo? É muito importante. Veja, se nós pararmos agora e fizermos uma análise das pessoas que estão conectadas na nossa vida, você vai perceber que essas pessoas, elas acabam entrando em um desses três níveis. E é muito importante que nós reconheçamos quem é quem, em que nível essa pessoa se relaciona conosco e que nós nos relacionamos com ela, para que nós possamos extrair o máximo proveito dessa conexão e não permitirmos que o relacionamento se comprometa ou seja atacado, amém? Seja, de certa forma, usado até pelo inimigo para atrapalhar aquilo que, na verdade, Deus estabeleceu como bênção para nós. Então, porque o que você vai receber de cada categoria, né, de cada nível diferente, vai depender de como você os vê e como você, de fato, os identifica e você os nomeia, você os categoriza. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pega, por exemplo, e entra num relacionamento com uma pessoa que, na verdade, está no nível de pai para você, depois eu vou te dar mais entendimento sobre isso, e você não se posiciona como tal, né, na condição de um filho nesse aspecto, então você pode comprometer, ok? Você pode comprometer e não receber, porque você não está identificando a pessoa no nível que Deus está trazendo ela para você. Da mesma forma, se você tentar tratar uma pessoa, né, que é de fato um amigo, um jovem, um companheiro, alguém que está ali do teu lado, no mesmo nível, e tentar assumir uma identidade de pai ou de filho em relação a essa pessoa, você vai truncar o relacionamento, você vai comprometer o relacionamento. Então, identificar e categorizar aí é importantíssimo para nós administrarmos em bênção cada um desses relacionamentos que Deus está trazendo às nossas vidas. E veja, tudo acontece no reino através de relacionamentos. Nossa vida com Deus acontece de forma relacional. A nossa vida um com os outros acontece de forma relacional. Então, da mesma forma que Deus projetou os relacionamentos para serem lugares de potencial, de crescimento, de desenvolvimento, de instrução para cada um de nós, o diabo vai atacar esses lugares, amém? O diabo vai atacar esses lugares, vai atacar justamente para truncar os relacionamentos, para gerar confusão, conflito, para que, em vez de ser bênção, acaba se tornando lugar de ofensas, de mágoas, de ressentimentos, de feridas, e isso compromete o desenvolvimento da vida de uma pessoa em sua jornada no cumprimento do seu destino. Ficou claro isso para vocês? A importância de nós, então, identificarmos e categorizarmos cada uma dessas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas para que a gente possa ter a expectativa correta em relação a esses relacionamentos e administrarmos isso em bênção, em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos desses vários tipos de pessoas, amém? E de relacionamentos em nossas vidas, para podermos, de fato, começar a cumprir a designação dada por Deus, porque a gente jamais vai conseguir fazer isso sozinhos. Então, neste encontro aqui, eu quero dedicar a maior parte do nosso foco direcionado à filiação, ok? O relacionamento de um pai para um filho, ok? A filiação, porque esse nível é muito importante. Cada um dos níveis tem o seu valor, tem a sua importância, porque cumpre um propósito estabelecido, um propósito específico. Por isso é muito importante nós identificarmos para que nós tenhamos a expectativa correta, né, e, consequentemente, o posicionamento correto nesses relacionamentos. Então, 4 estágios nos relacionamentos. Já definimos que existem 3 tipos de relacionamentos. Os pais, amém? Nos relacionamos com aqueles que são pais, e eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Os jovens, né, que estão no mesmo nível, e os filhos, que acabam recebendo algo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós geramos. Então, dentro desses 3 níveis de relacionamento, existem 4 estágios. 4 estágios. Existem 4 estágios ou níveis, digamos assim, progressivos, nos quais as pessoas interagem com os pais em potencial. Então, agora eu vou falar e destacar aqui
o nível de filiação, de relacionamento de pais com filhos. Porque nós estamos falando de uma igreja família. Lembram disso, gente? O ensino dessa noite está dentro de um contexto. Então, tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês nessas noites de terça-feira está em conexão àquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído, para que nós possamos ser uma igreja de fato família, uma igreja saudável, uma igreja que cresce tanto qualitativamente como quantitativamente para a glória de Deus. Amém? Então, uma igreja frutífera. E uma igreja frutífera é uma igreja que tem um entendimento apostólico, né, da sua identidade, da sua paternidade e do seu compromisso com Deus no que concerne a sermos gentes de destino, pessoas de destino. Então, voltando aqui para esse nível de relacionamento, ok? Nos quais as pessoas interagem com os pais em potencial, e dependendo do nível em que você se encontra, você vai obter os benefícios associados ao preço que você deve pagar por esse nível de relacionamento, ok? Porque para cada relacionamento na vida há um custo, amém? Para cada relacionamento há um tipo de custo. E quanto mais profundo e for o significativo o relacionamento, com certeza maior será o custo envolvido, ok? E veja, é justamente a disposição de você pagar o preço por esse relacionamento que vai permitir, possibilitar que você obtenha os benefícios, porque esses benefícios estão associados justamente ao nível de preço que você deseja pagar em relação a este relacionamento. Então, no primeiro estágio, isso estava na vida de Jesus, no ministério de Jesus, está na minha vida, está na tua vida, está na vida de todo aquele que é chamado para ser um ministro do Senhor. O estágio 1 são as multidões, amém? São os consumidores. Esse é o estágio 1. Os consumidores, onde nós temos aí as multidões. Se nós fôssemos falar em termos de negócios, essa interação, né, com essa classe, multidões, esses consumidores, então nós chamaríamos eles de clientes, ok? Porque eles consomem alguma coisa que eles consumem alguma coisa que você produz, alguma coisa que você fabrica. Amém? Alguma coisa que você gera a partir da sua vida e essas pessoas acabam, então, se beneficiando disso. Então, todos interagem com um pai em potencial em sua área de talentos, por exemplo, né? E qualquer pessoa que esteja consumindo o que você esteja produzindo, então ela está nesse nível inicial que nós vamos chamar aqui de consumidores, de multidão. Então, Jesus tinha multidão que seguia Jesus, não é verdade? Essa multidão, ela tinha relacionamento com Jesus? Nenhum relacionamento. Mas o que essa multidão queria? Eles queriam consumir o que Jesus produzia, o que Jesus fabricava, o que Jesus gerava. Então, aquilo que Jesus gerava a partir da sua vida, essas pessoas iam lá e consumiam. Então, elas tinham ali um relacionamento, não com a pessoa de Jesus, mas ele tinha um relacionamento com o que Jesus produzia, com os frutos na vida de Jesus, com os resultados na vida de Jesus. Ok? Então, o que você está produzindo, as pessoas acabam, de certa forma, consumindo. Amém? Então, muitos de vocês são pregadores da palavra, vocês ministram. Então, por exemplo, há pessoas que, quando ouvem a sua ministração, sua palavra, sua mensagem, recebem alguma coisa da tua vida, daquilo que Deus está fazendo em ti, aquilo que você está gerando como fruto, aquilo que você está produzindo. Amém? E às vezes essas pessoas não têm nenhum relacionamento direto com você, mas elas estão se relacionando com algo que você está produzindo e se beneficiam disso, ok? Então, veja bem, por exemplo, se você estiver lendo um livro meu, ok? Você não está se relacionando diretamente comigo necessariamente, mas se você está lendo um livro meu, você está consumindo um produto que eu gerei, amém? Um fruto da minha vida, um fruto do meu ministério, um fruto do meu talento, do meu trabalho, da minha experiência. Se você estiver me ouvindo, né, pregar uma mensagem na igreja, então você estaria ali como se posicionado na qualidade de um cliente que está ali para consumir alguma coisa, amém? Para pegar alguma coisa, para se beneficiar de alguma coisa. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, vamos classificar algumas coisas aqui, por exemplo. Ó, nesse nível aqui relacional, é a primeira maneira pela qual as pessoas interagem com o que Deus lhe deu, amém? Não há interação pessoal nesse nível. Não há interação pessoal. A interação está relacionada àquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus te deu, um talento, um dom,
uma habilidade, amém? Então, é mais uma interação com o dom ou o produto de alguém, né? E também é semelhante a apreciar o fruto de alguém. Então, digamos assim, né? A gente sabe que existe tantos bons pregadores e bons escritores, e aí você vai lá e compra um livro de um autor, porque você gosta daquele autor, você se identifica em algumas coisas, amém? E você aprende, você consome aquilo que ele está produzindo, aquilo que ele está gerando, o fruto dele, sem, às vezes, nem conhecer diretamente aquela pessoa, sem estar com aquela pessoa, quer dizer, você não tem nenhum relacionamento, nenhuma interação pessoal, você só interage com aquilo que a pessoa produz. Então, essa é uma pessoa que é um pai, tá certo? Porque ele está produzindo alguma coisa para você. Mas o teu relacionamento aí não é de filho. O teu relacionamento com esse pai que está produzindo algo, que tem a experiência de algo, que tem a vivência de algo, e isso te beneficia, aí o preço que você paga para esse relacionamento, qual que é? É comprar o livro, um exemplo. Faz sentido? Né? Ou é comprar uma mensagem, um CD, sei lá, ou participar de um curso, ou de ir lá, pagar lá para participar de uma palestra. Então, na verdade, você está tendo aí um custo e você vai se beneficiar daquilo, amém? Mas o teu relacionamento é uma interação com o produto, com o trabalho, com o serviço, com o fruto, amém? E às vezes você até admira esse tipo de fruto que essa pessoa dá. Então, há muitas pessoas, olhem para mim, gente, há muitas pessoas que vêm às nossas igrejas e elas se relacionam conosco só nesse nível, amém? Só nesse nível. Por isso é muito importante que nós identifiquemos quem são as multidões, quem são os clientes, que são aquelas pessoas que estão simplesmente aí para consumir o que você produz. Isso não é negativo, tá certo? Mas é um nível de relacionamento. Amém? É um nível de relacionamento. Então, o preço nesse nível é o mais baixo, né? Como eu disse, pode ser necessário comprar um CD, um livro, pagar para participar de um discurso. No entanto, na maioria das vezes, não há preço relacional a pagar nesse nível. E isso acontecia com as multidões nos dias de Jesus. Amém? E acontece nos nossos dias também. Então, a maioria das pessoas ficam nesse nível. E isso é benéfico para você até certo ponto, porque a maioria das coisas que você produz nesse nível é voltado para as massas. E aí o público vai comer do fruto que você produz. Tá certo? Por exemplo, eu estou diariamente tendo muito trabalho para fazer o meu devocional. Não pelo devocional em si, mas para publicar o devocional. Correto? Então, não, fazer o devocional é tranquilo. Eu sentaria aqui, entendeu? Traria na presença do Senhor e ali eu oro, adoro a Deus, faço a minha oração. Mas quando eu vou produzir isso, né? Quando eu vou produzir isso em áudio, gravar, editar, né? Escrever e etc., e fazer os vídeos, então eu estou gerando um produto. E muitas pessoas se relacionam comigo, amém? Com base só nesse produto. Só nesse produto. Então, não tem nenhuma interação comigo, não tem nenhuma sujeição à minha vida, amém? Não me reconhece como uma autoridade pessoal sobre a sua vida. Elas simplesmente se beneficiam daquilo que eu estou produzindo. E isso é bênção, porque nós estamos aí para isso, amém? Fazemos isso também, tá certo? Então, alguns consumidores podem ficar muito próximos, né, de você, podem se aproximar mais. Então, você pode até não se beneficiar deles, exceto pelo pagamento que eles vão te dar pelo teu dom, pelo teu serviço, pelo teu presente, por aquilo que você está produzindo. Ficou claro para vocês? Então, esse é o primeiro nível, a multidão, os consumidores, tá certo? Os clientes. Agora, o segundo estágio, o segundo nível, são os apoiadores, os colaboradores. Algumas pessoas entre essas massas gostam e apreciam o que você está fazendo. E não querem apenas comer o fruto, mas também querem ajudá-lo a produzir mais frutos. Porque sabem que aquilo que você está produzindo é bom, ajuda. Então, eles se comprometem em trabalhar ao seu lado, amém? Seja por algum tipo de recompensa. Então, esse nível de relacionamento são apoiadores, colaboradores, mas eles acabam fazendo isso porque querem também uma recompensa, ok? Então, às vezes, como um funcionário,
né, desejarão, ou então simplesmente desejarão ajudá-lo na forma de apoio financeiro para incentivá-lo a produzir mais frutos. Glória a Deus. Então, é aqueles que vêm para somar, para ajudar você no seu dom, na sua habilidade, amém? Eles consomem de certa forma, mas ao mesmo tempo eles te geram um apoio, uma ajuda para que você possa produzir em maior quantidade, em maior nível, amém? Alcançar mais pessoas. Tá certo? Então, nas igrejas e nos ministérios, essas pessoas geralmente formam relacionamentos chamados de parcerias. Amém? Essas pessoas ajudarão você a produzir mais frutos, né? Mas não serão submetidas ou comprometidas com você, com a visão de Deus na tua vida. Essa é a diferença. Eles fazem o que devem fazer por você, mas depois voltam para o seu dia a dia. Amém? Eles têm agenda própria. Então você não pode nem deve esperar uma lealdade além dessas pessoas do que aquela que foi acordada, porque é uma relação de apoio mútuo, tá certo? De colaboração. Amém? Então você sabe que existe aí uma certa conexão, mas é uma conexão em um nível em que o custo desse relacionamento não é tão alto. Vamos ao terceiro estágio. Aí, dentre esses, são aqueles que já entram na qualidade de mentoreados, ou de aprendizes, ou de discípulos, ok? Então, algumas dessas pessoas que, né, desejam um relacionamento mais profundo e acabam indo um pouco além. Então, ajudando não só você a produzir mais frutos, mas também se submeter a você e aprender diretamente com você em alguma coisa, ok? É aí onde elas se tornam mentoreados ou aprendizes. Elas não querem só receber o que você produz, mas elas querem receber uma instrução. Elas querem aprender com você alguma coisa. Então, elas acabam se submetendo nem tanto a você, mas elas se submetem ao processo, amém, de instrução que você está gerando em função da necessidade que essa pessoa tem, daquilo que ela identificou, da ajuda que você pode dar para ela, ou até mesmo um mentor que toma essa posição de ver o potencial na vida de alguém e se dispõe a orientar essa pessoa. Amém? Se dispõe a instruir essa pessoa. Então, o nível de compromisso aí no relacionamento sobe, aumenta, consequentemente, o custo também, porque esse é um tipo de relacionamento que vai ser muito mais produtivo. Amém? Porque agora você vai passar uma instrução da tua vida para essa pessoa, ou você vai receber a instrução da vida de uma pessoa diretamente, ok? Então, você pode até chamá-los de amigos, pelo fato de serem de saberem mais sobre você em um nível mais pessoal. Então, você acaba se multiplicando nessas pessoas, naquilo que você tem, naquilo que você conhece, naquilo que você experimentou, porque quando você mentoreia, quando você orienta, quando você compartilha isso para esse tipo de pessoas que estão em posição de aprendizes, de mentoreados, né, de alunos ali, então eles acabam se tornando a sua expansão, a expansão do seu conhecimento, a expansão da sua experiência. É quando podemos realmente começar aqui a falar sobre filiação em um nível mais leve, amém? Ou seria uma orientação de fato. Então, a orientação é um contrato, seja formal ou não, entre um mentor e um mentorado, com base na necessidade do último de aprender com o primeiro, porque reconhece naquela pessoa um conhecimento, uma experiência maior que vai ajudá-lo na sua jornada, na sua caminhada. Amém? E isso é muito importante, queridos, porque o mentor é alguém que ensina, amém? Guia e eleva você pela virtude de sua experiência e discernimento. Eles estão tipicamente mais à frente de você no caminho. Não é que são melhores, não é que são maiores, amém? Nem necessariamente também não significa serem mais velhos, mas essas pessoas estão à frente de você naquela jornada. É como Maria, quando o anjo diz para ela, olha, as duas instruções quando Maria pergunta para ela, o que vai ser? Como que vai ser isso? Primeiro, poder do Espírito Santo. E segundo, o que o anjo fala para ela? Maria, você tem uma parenta aí, ó, chamada Isabel, que ela também está passando por um processo. Só que ela está adiantada nesse processo. Ela já está há 6 meses grávidas, porque também é produto de um milagre, de uma obra de Deus na vida dela. O nome dela é Isabel. Amém? E o que acontece? Então o anjo está direcionando Maria para quem? A Isabel, porque Isabel está na frente de Maria. Não quer dizer que Isabel era maior do que Maria. Se você for pensar dessa forma, né, a criança que estava no ventre de Maria era maior do que a criança que estava no ventre de João, do ventre de Isabel, que era João. A gente sabe aí, mas veja como é que é. Sabe, até Jesus tem que ir para João
Quando João diz, não, eu que tenho que ir a ti. Não, 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 convém cumprir toda a justiça. Porque são pessoas de Deus, enviadas, nomeadas por Deus, designadas por Deus, para nos orientar em algo. Amém? Veja bem, tudo aquilo que Maria iria passar na gravidez, Isabel já tinha passado 6 meses. Os enjoos, as mudanças físicas, a mudança de humor, mas, sobretudo e principalmente, as questões emocionais e espirituais, pelas quais Isabel teve que passar e Maria também iria passar, porque se trata de uma gravidez, obra do milagre de Deus, do poder sobrenatural do Espírito Santo. Isabel já era adiantada em dias, seu costume já havia cessado. Amém? Então, pós-menopausa, a mulher se engravida e gera uma criança. Isso deve ter gerado muitos falatórios, muitas conversações, muitas críticas. Amém? Agora, me vem uma jovenzinha desposada de um jovem, ainda não casada, amém? Dizendo que está grávida pelo poder do Espírito Santo. Vamos, venhamos. Muitos falatórios iriam ser falados aí, muitas coisas seriam comentadas, muitas dificuldades Maria iria passar. Mas quando ela sai imediatamente, o texto da palavra do Senhor revela isso, vou ler aqui com vocês. Olha que texto mais lindo, quando no versículo, vou ler Lucas capítulo 1, versículo 34, diz assim, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Está aqui, ó. Essa é a base, é o princípio. É o poder do Espírito Santo em nós. Amém? O poder do autismo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E aí no versículo 36, a segunda instrução. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aqueles que diziam ser estéril. Então veja que Maria vai passar por uma jornada que Isabel já está adiantada. Está passando pela mesma coisa, só que em um nível mais à frente. Então pode estimular Maria, pode orientar Maria, pode apoiar Maria, pode ser alguém que nos momentos mais difíceis de Maria, chega para ela e diz assim, Maria, Deus está com você, Deus vai te dar vitória, amém? Olha para a minha vida, Deus me deu a vitória, eu passei por isso, Deus foi comigo, eu sei que é difícil, mas Deus está contigo, você vai vencer, aleluia, as coisas vão acontecer. Então, veja como é importante essas conexões, veja como é importante esses relacionamentos, né? Então, veja, só por conta disso é que Maria então responde no versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Amém? Agora olha o que diz o versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então ela, mais do que apressadamente, entrou no relacionamento, amém? Identificando por causa daquilo que o anjo falou. Então veja que isso é um discernimento espiritual. Não foi Maria que decidiu escolher, amém? Não foi Maria que pensou quem seria a pessoa que iria ajudar. Ela ouviu da parte do Senhor. Por isso eu estou falando de pessoas que são designadas por Deus. Porque quando nós recebemos essas pessoas na qualidade da forma, da maneira como Deus as envia, se é um discípulo, se é um profeta, se é alguém que só vem com um copo de água para te ajudar, mas você recebe o galardão, não é isso? O Senhor está dizendo, você recebe aquele que o enviou. Amém? Então, quando a gente recebe um enviado, a gente recebe aquele que o enviou. E se nesse caso é uma pessoa enviada por Deus na minha vida, eu vou estar recebendo o próprio Deus. O próprio Deus através dessa pessoa. Quer dizer, algo de Deus vem na minha vida, aleluia, a partir dessa pessoa. E eu honro isso, eu celebro isso. Essa é a lei do reconhecimento. Amém? E isso precisa ser restaurado nos nossos relacionamentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, no entanto, isso não significa que essas pessoas são mais velhas, mais idosas, não. O mentor é alguém, eu gosto muito dessa definição de John Maxwell. Ele diz assim, olha, o mentor é alguém com uma cabeça cheia de experiência, mas um coração cheio de generosidade, que reúne essas duas coisas em sua vida. Quantos podem glorificar a Deus pelos mentores? Amém? Todo pai é um mentor. Todo pai, em certo sentido, é um mentor. Agora, depende da maneira como cada pessoa se relaciona com esses pais. Então, às vezes, a orientação começa quando o mentor vê, né, esse potencial, como eu já disse, e você está disposto a investir e se associar. Amém? Então, não tem como você receber se você não se associar nesse nível. Então, seja por uma temporada, para ajudá-lo a crescer, a manter seu pensamento nítido e focado. Então, aqui é onde começa o nível mais raso,
mais superficial da filiação, em termos bíblicos da coisa. Amém? Em termos de contexto de reino de Deus. Então, o mentor se torna disponível para esse relacionamento. Mas o mentoreado deve responder seguindo o mentor, né? Abraçando o processo e estar disposto a se submetê-lo. Amém? Para que, de fato, a orientação aconteça. Então, a orientação é importante no nosso caminho de descobrir e cumprir o propósito de Deus. Esse tipo de mentoreamento. Porque o mentor pode dar a você o que aprendeu em 40 anos, em apenas 40 dias. Amém, queridos? Em apenas 40 dias. Deixa eu te dizer algo muito importante aqui. Às vezes nós queremos aprender algumas coisas e, em vez de buscarmos as pessoas que vão nos ensinar, nós buscamos o conhecimento daquilo só. Entende? E aí é onde nós perdemos bênçãos incríveis de relacionamentos. Porque cada relacionamento projetado por Deus, cada relacionamento nomeado por Deus nas nossas vidas, junto com esse relacionamento vem um nível de instrução, vem um nível de qualificação, vem um nível de refinamento, de aperfeiçoamento na sua vida. Pode ver isso. Então, uma coisa é você receber o conhecimento, você receber a informação, mas outra coisa é você receber uma impartição da vida daquela pessoa, que é muito mais só do que o conhecimento, muito mais do que só a experiência que aquela pessoa está passando. Você entende? Então, esse conhecimento vem enriquecido espiritualmente para que você seja empoderado, para que você seja desenvolvido, para que você seja aperfeiçoado. Então, às vezes nós queremos aprender as coisas e vamos atrás da informação, quando, na verdade, Deus quer nos conectar com as pessoas. Amém? Com as pessoas. E isso nos leva a um estado de honra. E isso nos faz operar na lei do reconhecimento. E como eu sempre digo para vocês, reconhecimento traz recompensa. Amém? Reconhecimento traz recompensa. Então, é muito importante nós absorvermos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, deixa eu te falar aqui. Alguns mentores, eles podem entrar nas nossas vidas por apenas uma temporada curta. Amém? Que vão nos aperfeiçoar em uma determinada área, em um determinado assunto. Porém, há outros que estarão lá por muito mais tempo. Amém? E às vezes a duração da temporada vai ser determinada pelo que é preciso aprender e o que o mentor tem e quem é o mentor como pessoa. Então, veja que aí você entra num nível superficial de filiação, mas não é uma verdadeira filiação, ok? Porque ainda há o quarto nível, há o quarto estágio. É o que eu vou falar com vocês agora. Vocês entendem que nós estamos falando sobre cumprimento de destino. Amém? E que jamais iremos cumprir cabalmente o nosso destino, jamais iremos identificar e cumpri-lo se nós não reconhecermos as pessoas designadas por Deus nas nossas vidas. Em cada um dos seus níveis, pais, jovens, os filhos. Amém? Agora veja, o quarto estágio, para nós encerrarmos, é o estágio de filhos. Esse é o estágio maior de relacionamento. Porque alguns mentoreados irão descobrir durante a orientação, durante o processo de mentoreamento, que desejam se aprofundar mais ainda no relacionamento. Amém? Submetendo sua autoridade pessoal, seus dons, seus talentos e até mesmo a vida. Porque estamos falando de horas, estamos falando de tempo, estamos falando, amém? A um mentor, a um pai, por conta da visão de Deus. Amém? E daquilo que ativou no coração desse filho. Por isso é muito importante nós entendermos que a filiação é uma coisa que envolve a decisão pessoal, a vontade própria. Quando nós pegamos o modelo paterno de Deus, e é muito importante nós lembrarmos que ele é o nosso Abba, amém? E é o Abba de todas as famílias, lembram disso? Tanto nos céus como na terra. As famílias espirituais como as famílias naturais. Ele é o modelo do Pai. E como é que ele entra em relacionamento conosco? Ele entra em relacionamento conosco por escolha, por decisão. Ele decidiu. Porque você não se torna filho de Deus só porque você foi criado por ele.
Você se torna filho de Deus porque ele enviou ao teu coração o espírito de adoção pela qual você pode dizer hoje, Abba, meu pai. Então, a adoção envolve a vontade própria, envolve uma decisão, uma escolha. Você, quando nasce como filho em uma família, você não teve escolha, você nasceu. Mas até no processo de filiação, você vai ter que envolver a sua vontade e tomar a decisão de ser filho de verdade. Porque a verdadeira filiação sempre vai envolver uma escolha, uma decisão. E Deus decidiu. Por isso ele enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que é chamado Espírito de adoção. Então nós somos adotados. Deus nos escolheu como filhos. Aleluia. Amém? Deus nos escolheu como filhos. Ele decidiu ser o nosso pai. Ele escolheu ser o nosso pai e enviou o Espírito de adoção para que eu e você possamos clamar, Abba é o nosso pai de verdade. Abba não é uma palavra de gênero masculino, ok? Porque paternidade não tem a ver com homem ou mulher, assim como a igreja não tem a ver com homem e mulher, amém? Não tem a ver com gênero. Então, o que acontece? Em Cristo nós somos uma nova criatura, é isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que aqui é onde vem a decisão, a escolha. Amém? Meninos nascem, mas filhos são dados, porque entende-se que há um processo de decisão, de escolha. Então, alguns mentoriados vão descobrir durante esse processo, né, e vão desejar aprofundar o relacionamento. E aí eles vão submeter a autoridade pessoal, os dons, os talentos, a vida. Amém? Porque agora já não é mais um mentor, já é um pai. É quando podemos realmente começar a falar aqui sobre filiação. E é isso muito importante entender que nem todos na igreja são filhos. Amém? Nem todos. Filhos de Deus, sim. Mas estou dizendo de filhos nesse nível, você precisa entender aqueles que Deus está te dando como filhos. Esses alunos, esses aprendizes, esses mentoriados, eles assumem a identidade do pai. Amém? Eles assumem a identidade do pai. Já não é só o que o pai sabe, não é só mais o que o pai produz. Amém? Mas aí tem a ver com identidade. Desejam se tornar como ele, ou melhor ainda, devo dizer, tornar-se um protótipo diferenciado, modificado, aperfeiçoado, para prolongar o DNA do pai. Esse é o futuro de um mentor. Amém? É o futuro de um mentor. Porque sua próxima geração, esses mentoriados são os que não apenas se submetem ao mentor, mas desejam continuar o que os seus mentores estão fazendo e até realizar os seus sonhos para ser parte da construção de um legado. Amém? Porque estão conectados nesse nível. Esses são os filhos. Esses são os que os pais querem investir. Amém? Porque esses vão dar continuidade. Esses vão prolongar. Então, lembra que eu falei? Um pai te conecta ao teu passado, mas o filho conecta ao futuro. Então, um pai é uma fonte, mas um filho é um recurso. E o que Deus quer fazer é isso. Amém? Quando Deus diz, converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, é que nós possamos entrar em um nível de relacionamento onde essa visão que Deus tem dado possa ser geracional e não ficar apenas na vida de alguns. Ok? Se o que eu produzo fica só no nível da informação e isso não gera um DNA na vida de algumas pessoas, então quando eu morrer, o meu legado morre comigo. Entende? Não haverá uma transferência, não haverá uma semente para dar continuidade. Então é muito importante nós entendermos isso, porque espiritualmente Deus, ele não começa a trabalhar no nosso destino quando nós nascemos. Deus começa a trabalhar no nosso destino 3 ou 4 gerações passadas. Amém? Foi do lombo de Abraão que Deus criou uma nação. Mas para chegar lá, foi Isaac, foi Jacó. Amém? Então veja que para chegar à nação teve que começar lá há 3, 4 gerações passadas. Então, quando Deus projetou, sabe, o propósito da tua vida, ele já começou a preparar esse propósito de antemão. Você sabe disso, antes da fundação. Mas ele começou a conectar isso a 3, 4 gerações passadas.
Amém? Isso é muito importante. É muito importante. Porém, quando nós não operamos na lei do reconhecimento dentro daquelas pessoas que são designadas, nomeadas por Deus em qualquer nível, então nós não celebramos. E aí não temos a recompensa disso. Então, por isso eu queria muito compartilhar essa palavra com vocês hoje, esse ensinamento. Na verdade, creio eu ser um fundamento muito importante da palavra de Deus para nos ajudar nessa jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo.